Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você Física todo dia. No nosso encontro de agora eu vou trazer o tema A Terra não é plana. O caso do empuxo. Como assim? Muitos dizem que quem explica a subida ou a descida das coisas é simplesmente a tal da densidade. Se você se interessa por esse assunto, deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Então vamos lá. Os passos que nós vamos seguir para defender a nossa ideia vão ser: primeiro, definir o que vai ser ciência para nós. Nós vamos verificar que no vácuo tudo cai com a mesma aceleração, independente da densidade. Então, se você conseguir um ambiente evacuado, se você conseguir tirar as partículas de ar de um determinado ambiente, lançar as coisas, soltar para que ambas caiam, elas vão cair com a mesma aceleração aqui nas proximidades da superfície da Terra. Nós vamos ver o que é equilíbrio a partir da noção de força. E nós vamos ver as definições de pressão e de empuxo. Vem comigo! Quando nós vamos falar a respeito de ciência, como é que se deve compreender o conhecimento científico? Nós observamos a natureza, direta ou indiretamente. Há muitas coisas que são invisíveis aos olhos, então nós precisamos fazer medidas indiretas, observações indiretas. Às vezes a gente usa um microscópio, às vezes a gente usa microscópio eletrônico de tunelamento, telescópios. A gente precisa construir equipamentos para atingir aquilo que não é observável pelos nossos sensores. Nós temos limitações, nem todo tipo de vibração sonora a gente consegue ouvir, nem todo tipo de vibração eletromagnética nós conseguimos ver. Então nós precisamos construir tecnologia para fazer algumas observações. Nós, depois de observarmos a natureza, nós vamos buscar relacionar os objetos observados. Às vezes os objetos não são necessariamente uma caneta, ou uma borracha, ou um objeto físico. Às vezes é um objeto ideológico, né? Às vezes é uma ideia que a gente está querendo observar. Ideias podem ser campo gravitacional, pode ser campo magnético. Outra ideia que pode existir seria a ideia de força, né? Você nunca vai encontrar uma força como sendo uma seta te acompanhando. Isso não existe. Isso é filosofia, né? Então vamos lá, nós vamos a partir daí construir um paradigma. Um paradigma seria um modelo, um conjunto de regras de conhecimentos científicos que vão tentar explicar como ocorrem essas relações entre os objetos. Então esse é mais um passo. Para finalizar, construímos o nosso paradigma, nós apresentamos esse paradigma à comunidade científica que vai testar, fazer o que nós chamamos de ciência normal. Pega aquele paradigma e começa a trabalhar sobre ele. Um belo dia que aquele paradigma, aquele modelo de conhecimentos, de conjuntos de conhecimentos científicos não for mais capaz de explicar algo que se observa, você vai ter que fazer uma quebra de paradigma, também chamado por Thomas Kuhn de revolução científica, chamado pelo filósofo Gaston Bachelard de ruptura epistemológica. E na hora que você faz essa quebra, você vai ter de buscar reconstruir a ciência. Mas fazer uma reconstrução não é tão simples assim. Todo bom modelo de ciência, todo bom paradigma, ele deve ser capaz também de mostrar por que o paradigma anterior funcionava. Tudo bem? Agora vamos seguir na nossa história. Todos os corpos na superfície terrestre, aqui próximo à superfície da Terra, caem com a mesma aceleração de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Douglas, o que isso quer dizer? Você soltou o objeto, passou um segundo caindo livremente, ele vai ganhar 9,8 metros por segundo. Algo em torno de uns 35 km por hora. Então, a cada segundo ele ganha uma velocidade de uns 35 km por hora. Nas proximidades da superfície terrestre, certo? Mas isso seria se o ambiente estivesse evacuado, se a gente tirasse o ar de um determinado recipiente e deixasse aqui 3 coisas cair, uma bola de boliche, uma maçã ou uma pena. As densidades aproximadas vão ser da bola de boliche 1,5 gramas por centímetro cúbico, da maçã 0,8 gramas por centímetro cúbico e da pena uns 0,2 gramas por centímetro cúbico. Então veja, existe uma diferença de densidade maior entre a bola e o vácuo do que entre a pena e o vácuo, mas mesmo assim
todos caem com a mesma aceleração. Esta informação aqui é importante porque a gente não pode dizer que apenas o que faz algo subir ou descer é diferença de densidade. Por essa razão, a gente já destruiu esse paradigma da densidade. E quando a gente destrói um paradigma, a gente deve construir um novo, e este novo vem seguido das leis de Newton. Toda vez que um corpo vai interagir com outro, eles interagem por meio de força. Mas essas forças elas existem aos pares, porque para toda ação há uma reação. Então, se o seu dedo empurra um bloco para a direita, este bloco empurra o seu dedo para a esquerda. Você fala, Douglas, se fosse assim, ninguém andava, porque se para toda ação tem uma reação de mesmo valor, essas forças vão se anular. Não, porque a ação e a reação ocorrem em corpos diferentes. Aqui você vai ter todo o restante do seu corpo ainda impulsionando sua mão para frente, para que ela vá para frente. E este objeto aqui, ele vai para frente porque a única força que está atuando nele é a dedada que você está fornecendo aí, esta força com a qual você o está empurrando. Quando um objeto está em equilíbrio, em repouso, por exemplo, é porque a resultante das forças que atuam sobre ele vai ser zero. Assim, deixamos claro que a condição de equilíbrio de um corpo para que ele fique quietinho é que a resultante das forças seja igual a zero. Por exemplo, imagine que você tem uma caixa, esta caixa aqui está sobre uma mesa. Está aqui a nossa mesa. Esta caixa e essa mesa estão em contato uma coisa com a outra. Então elas vão trocar uma força de contato perpendicular uma à outra, que a gente chama de força normal. A mesa vai empurrar para cima este bloco. Pronto, fazendo o que nós chamamos de força normal. Este bloco vai empurrar o chão para baixo, tanto é que se você fosse o chão, você ia sentir esta força de pressão que este bloco vai exercer sobre você. Está aqui a nossa força de reação. Mas sobre este bloco está atuando ainda uma outra força, que é a chamada força peso. A força que nós vamos chamar de força gravitacional aqui. Então nós vamos dizer que a Terra atrai este objeto com uma força P, e este objeto atrai o planeta Terra com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Olhando que esse objeto está em repouso, ele está quietinho, está na dele, é porque esta força normal está equilibrando esta força peso, ok? Então, para que um objeto fique quieto no lugar dele, essas duas forças devem se equilibrar. Tudo aquilo que encosta em você te empurra. Ok? Então, o ar que está encostando em você está te empurrando. Na hora que você entra na água, a água que está encostando em você está te empurrando, sempre com uma força perpendicular à sua superfície. Então, imagine que você seja um bloco aqui dentro da água. A água ao redor de você vai te comprimir, exercendo assim o que nós chamamos de uma força de pressão, né? Uma força que fica te comprimindo ali no interior do fluido. Mas a gente verifica que as forças de pressão elas são mais intensas nas regiões mais profundas dos líquidos, e isso tem uma explicação relacionada à gravidade. Observe agora esta porção de líquido dentro de um recipiente. Aqui do lado de cima existe a atmosfera e as moléculas do ar colidindo com a superfície desse líquido, exercendo pressão. Aqui embaixo também. Mas olha que interessante, se esta porção de líquido está em equilíbrio, é essa diferença de pressão que vai permitir que ele fique parado. Por quê? Porque existe uma força gravitacional chamada força peso, que vai puxar esse líquido para baixo. Então, força, peso. E quem é que vai impedir este líquido de descer? É justamente a diferença entre esta força superior e esta força inferior.
Para que haja o equilíbrio, a força aqui embaixo deve ser maior do que a força ali em cima, já que a força inferior deve ser igual à força lá de cima, que a atmosfera está fazendo, mais o peso. Essa equação, então, me permite dizer que a força aqui embaixo deve ser maior do que a força ali em cima. Isso quer dizer que quanto mais você se aprofunda no líquido, maior vai ser a força que esse líquido vai fazer sobre você, e por isso você vai ter um aumento da pressão. Tendo um objeto completamente mergulhado aqui dentro de um fluido, você vai ver que as forças de pressão elas vão aumentando à medida que a gente vai baixando. As forças laterais elas vão se equilibrando, né? Porque vai crescendo para um lado, vai crescendo para o outro. Mas vai existir uma força resultante aqui para cima, que é chamado empuxo arquimediano. Agora observe, a resultante das forças feitas pelo fluido vai ser para cima neste objeto. E é esta resultante que vai competir com o peso. Quem é maior? Bom, Arquimedes mostrou que o valor do empuxo depende das seguintes grandezas. Vou deixar aqui no card o vídeo onde eu explico passo a passo como é que se chega a esta expressão. Olha aqui uma outra história. Esta expressão diz que o valor do empuxo depende da densidade do fluido, certo? Então, a força que o fluido vai fazer sobre o objeto depende da densidade que ele tem. Fluidos leves conseguem fazer menos forças do que fluidos densos. Vai também depender do volume imerso no fluido. Como assim? Você já deve ter tentado colocar uma bola de futebol dentro da água. Já tentou, não tentou? Dentro da piscina? Naquelas brincadeiras de finais de semana? O que vai acontecer? Na hora que você coloca um pouco da bola, você sente que o fluido tenta fazer essa bola subir. Imergir um pouco da bola é fácil. Imergir mais ainda a bola vai ficando cada vez mais difícil. Isso quer dizer que quanto maior for o volume imerso que você colocar, mais intenso vai ser o empuxo, fazendo com que esta fórmula tenha todo o sentido. Douglas, e se não houvesse gravidade? Não havendo gravidade, não existiria o empuxo. Não havendo gravidade, não haveria diferença de pressão. Então observe, é necessário haver gravidade para haver empuxo. Para fazer os corpos subirem, a gente vai precisar da gravidade dentro de um fluido. Senão não vai ter isso daqui. Essa diferença de pressão a gente viu que é causada por conta do peso do líquido. Por conta do peso que atua sobre o líquido, lá embaixo a pressão é mais intensa. E é essa diferença de pressão que causa o tal do empuxo. Veja como uma ideia está muito bem atrelada à outra e consistentemente. Agora vamos ver, será que o objeto afunda ou o objeto flutua? Vem comigo. Observe agora. Considere um objeto completamente imerso em um fluido. Isso quer dizer que o volume que vai estar imerso vai ser o volume do objeto, todo ele. Qual é a força com que a Terra atrai este objeto para baixo? De acordo com a teoria da gravidade, esta força é a força-peso e seu valor vale mg, está aqui. Mas acontece o seguinte, a massa é a densidade vezes o volume do objeto. Isso quer dizer que eu posso trocar esta massa aqui por densidade vezes volume do objeto. Agora, fica interessante a gente fazer a comparação. Observe que o valor do empuxo vai depender da intensidade, aliás, da densidade do fluido, do volume imerso e da gravidade. Mas o volume imerso é o volume do objeto. Então observe aqui como vai ficar essa expressão. O valor do seu peso, da força-peso do objeto, vai ser a densidade vezes o volume vezes g. O valor do empuxo vai ser a densidade do fluido em questão, vezes o volume imerso, que é o mesmo V, vezes G. Observe que o volume e a gravidade é o mesmo. O que vai diferenciar
o peso do empuxo é a densidade do objeto e a densidade do fluido. Douglas, como assim? A gente diz que se a densidade do objeto for maior do que a densidade do fluido, inevitavelmente a força-peso fica maior do que o empuxo. Se o peso ganha do empuxo, este objeto desce, ele afunda. Por outro lado, se a densidade for menor do que a densidade do fluido, o que vai acontecer? Se esse D for menor do que aquele, o peso será menor do que o empuxo. Se o peso perder para o empuxo, o que vai acontecer? Este objeto sobe, porque a força resultante vai estar para cima. Então veja o que eu acabei de fazer para você. Lembra o que eu disse que era uma condição para você ter uma boa ciência? Se você tiver uma boa ciência, ela vai conseguir explicar os casos e vai mostrar também por que o modelo antigo de ciência tinha a sua, como é que eu posso assim dizer, a sua eficácia determinada em alguns casos. O que acontece? Você falar que quem decide se sobe ou desce é o empuxo, nesse caso aqui a gente provou pela gravidade que pode ser aplicado, sim. Se não houvesse o empuxo, se não houvesse um fluido imerso no outro, se fosse o vácuo total, todo mundo cairia com a mesma aceleração. Não tem essa de diferença de densidade com vácuo, não. Todo mundo cai com a mesma aceleração. Mas, se a gente tiver esse problema do empuxo, dos fluidos, aí para você calcular a aceleração com que o objeto desce ou sobe, aí você vai precisar fazer um estudo das densidades, mas tudo isso daqui é explicado por meio da teoria da gravidade de Newton, que depois foi também colocada meio que em baixa pela teoria da gravidade de Einstein. Mas Einstein invalidou Newton? Não. Einstein chegou e falou: as equações de Newton são muito bem válidas numa determinada faixa de valores de campo gravitacional. Para campos gravitacionais muito mais intensos, a gente precisa de uma matemática mais complexa. Então Newton não errou. As equações do Newton são uma aproximação das equações de Einstein, mas que funciona muito bem. É aquela história, nem sempre você vai ter um supercomputador para fazer contas super complexas para você. Então, no estudo da matemática, a gente faz muita aproximação. E deixa eu te contar, não existe ciência exata. Exatidão não existe. Toda medida que se faz tem um pequeno erro. Mas esses pequenos erros, eles fazem parte da medida que nós estamos fazendo. Se você for tentar medir a sua altura, provavelmente, aliás, certamente, você vai ter um erro na sua medida. Às vezes aquele fio de cabelo que subiu, ou naquela dúvida se você se espreguiçou ou não. Até mesmo na leitura você não sabe se está mais perto de 1,81 m ou de 1,81 m. Então essas imprecisões fazem parte, mas isso não invalida em nada o conhecimento científico. Bem, gostou dessa nossa aula? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Aperta o sininho das notificações depois de se inscrever no nosso canal, que assim você vai receber aquele aviso esperto quando tiver vídeo novo, ok? Um forte abraço e a Terra não é plana. Esse negócio de explicar só com densidade é conversa furada. Até a próxima!